Você já assistiu O Segredo do Rio? É dessa série que nós vamos falar hoje, produção mexicana que está lá na Netflix. Então não perca esse nosso bate-papo logo depois da nossa vinheta. Aqui, sabe aquele tipo de situação onde às vezes você fica meio titubeante, assisto ou não assisto? Às vezes eu passava ali no catálogo na Netflix e eu via lá a série Segredo do Rio e ficava meio com medo, né? Porque eu sou sincero, eu sou um tanto quanto traumatizado com as novelas mexicanas. Eu acho que muito mais por conta das dublagens picaretas que você tem dessas produções do que pelas produções em si. Então, quando você fala de algo vindo do México em termos de produções audiovisuais, você já fica mas meio que associa, né, com as novelas mexicanas. Mas aí eu caí do burro, né, porque um belo dia eu falei assim, não, eu vou assistir O Segredo do Rio, porque lendo a sinopse eu vejo que está falando ali de uma situação envolvendo transexual. Vamos ver do que se trata essa série. E foi assim uma grata surpresa, foi algo assim que eu achei muito além da minha expectativa. É uma série que chega muito perto do perfeito na minha visão, né? Ela tem uma pequena quebra de ritmo lá por meio do penúltimo capítulo, penúltimo episódio, mas nada muito assim que, vamos dizer assim, faça com que a série perca a sua qualidade, né? Então, temos aqui o elenco, né? Eu gosto sempre de estar falando do elenco. No elenco você tem o Diego Calda, você tem Mauro Guzmán, Trinidad González, a atriz que faz o papel da transexual é transexual mesmo, né? Que eu acho isso um detalhe, vamos dizer assim, que agrega alguma coisa a mais, apesar que eu acho meio bobo essa história de dizer que personagens transexuais têm que ser feitos por atrizes, atores transexuais e assim por diante. Eu acho isso uma coisa meio até que limitador das obras no modo geral. Eu acho que o ator, a atriz, ela faz qualquer papel, né? Se ele é um ator ou atriz, ela vai se maquiar, vai mudar, fazer o seu gestual e vai entrar no clima do personagem, mas no caso aqui nós temos uma atriz transexual fazendo o papel de uma transexual. E você tem também os criadores, né, do roteiro, um roteiro maravilhoso, que é Alberto Barrera e o Ernesto Contreras, se não me engano é isso aqui, Ernesto Contreras. É uma produção assim bem cuidada, a parte da fotografia, trilha, tudo mais, eu acho que consegue retratar bastante essa coisa da cultura mexicana, que visualmente costuma ser assim bem viva as cores, né? Um tanto carregado nas cores, mas ele dá bem conta do recado. O propósito dessa série é mostrar todo o desenrolar de uma amizade entre uma moça transexual e um rapaz cis. E durante todo o desenrolar da história você fica pensando assim, será que os dois vão ficar juntos? Essa amizade vai se transformar no romance, né? Esse é um dos pontos. Mas o grande ponto, o grande fator que conduz essa história não é tanto a relação romântica, mas sim a uma história policial. Trata-se de uma história policial, houve um crime de natureza sexual no passado. Esse crime resulta na morte de um dos personagens, que é parente de das crianças, né? E fica aquela coisa, né? Por que ele morreu, né? Mas na verdade essa pessoa que morre, ela é um agressor sexual que morre por acidente no momento de confronto com as crianças, né? Porque a história começa deles de crianças e vai desenrolando depois no momento que eles são adultos, são os da segunda metade da série em diante. Então a história ela é assim bem amarrada, porque ele traz essa questão do crime, toda a questão da transfobia vai estar permeando os inúmeros episódios, os 8 episódios da série, né? E ele mostra essa transfobia em vários contextos, no contexto familiar, no contexto da escola, no contexto policial, no contexto da sociedade de um modo geral. Tem a questão da relação de amizade entre essa menina
trans e esse menino cis, e se vai desenrolar isso num namoro, né, numa relação passional e etc e tal. Esse também é um outro fio condutor da história. Tudo muito bem conduzido, a história é bastante enxuta, não existe em nenhum momento assim muito exagero, como eu falei, só lá pelo penúltimo episódio, você percebe que dá uma amarradinha, uma travadinha na história, que eu acho que de certo modo é meio natural. Eu particularmente não sou assim um fã incondicional do modelo de séries, né? Eu gosto muito mais de filme. Eu acho que o filme em 90 minutos, 80, 90 minutos, 1h30, 1h45, 2, 3 horas, seja lá qual é o tempo do filme, ele costuma ter uma estrutura mais fácil de lidar e uma dinâmica melhor, ao meu ver. Eu acho que as séries costumam tomar de você muito tempo, mas no caso do Segredo do Rio, eu entendi que foi um investimento do tempo muito bem aproveitado. Eu não me arrependo nem um pouco, né, de ter assistido a série. Eu super recomendo. Você que tem interesse em assistir coisas que tratam a questão da diversidade, eu acho bastante interessante você assistir. E se você simplesmente gosta de uma história bem contada, assista, né? E deixe de lado essa coisa de achar que produções mexicanas são de qualidade ruim. Estou falando por mim, porque eu tenho uma certa resistência. Toda vez que olho uma produção mexicana, eu caio nessa tentação de subvalorizar o que está sendo apresentado, mas nesse caso não. É uma produção de primeiríssima qualidade. Tem poucas séries no mercado que conseguem ser tão eficientes na sua narrativa como é o caso dessa produção. Então, eu acho que você não deve perder a oportunidade de assistir Segredo do Rio, né? Sem falar que ele traz também um pouco da questão da cultura de povos originários, né? Povos indígenas, no caso do México, porque não sei se você sabe, mas existem muitos povos, a questão da transexualidade ela é encarada com naturalidade, né? Então mostra esse choque cultural do que seria a transexual naquela cultura indígena, o que é a transexual na cultura urbana, de um modo geral, né? Da cultura do homem branco, aonde essa menina transexual ela é levada à força, né? Em um determinado momento tem uma série assim, um momento muito comovente, quando ela é levada pelo pai à força, porque ela é criada pela avó, a avó consegue compreender ela, e quando a avó morre, ela é obrigada, a mãe morre, né? Quando a mãe morre, porque a avó está tomando conta dela, aí a mãe morre, o pai vai atrás dela e leva consigo, e é uma cena assim bastante comovente, né? Quando ela se separa da avó, sendo forçada pelo pai, e o pai é transfóbico, homofóbico, um homem grotesco. Ele aparece pouco na série, mas dá para sentir bem a barra pesada que essa menina sofreu, e quando ela volta totalmente transformada, já com a sua identidade, criando mais um choque, principalmente na cabeça do seu colega, na época criança também, e ao vê-la agora como uma mulher adulta trans, né, e tem todo o desenrolar da trama. Tem a questão também de tráfico humano no meio, é bem interessante. Assistam, vale a pena. Fica aí a dica, então deixo para vocês um abraço, um beijo e até mais.